Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só pessoal, nesse vídeo eu vou aqui falar com vocês mais uma vez sobre o meio ambiente, como sempre é de meu costume fazer, E desta vez, galera, eu vim aqui dar uma atualizada, sabe? Vim aqui falar mais sobre o caso lá de umas plantas lá, que nasceram lá na linha do trem, Falar sobre o caso daquelas que infelizmente o cara que cuida da área lá cortou, Sabe, naquele vídeo anterior, eu falei com vocês que algumas plantas que ele havia cortado, ele havia jogado fora, em algum outro lugar por aí. Mas não, galera, eu vim aqui corrigir, Eu vim aqui desfazer desse engano, que acabei sem querer cometer, Na verdade, galera, ele não jogou essas plantas cortadas em nenhum outro lugar, sabe? Na verdade, ele descartou ali mesmo, sabe? Assim como as outras plantas que também foram cortadas e que eu vi derrubadas lá, aquelas plantas que o cara cortou lá no primeiro local não estão descartadas em nenhum outro local por aí. Na verdade, aquelas plantas que ele havia cortado, ele acabou jogando lá no local próximo do local aonde elas estavam. Então, tipo assim, galera, ele não jogou elas fora em nenhum outro local. Então, mas mesmo assim, galera, o cenário lá na linha do trem tá bem triste, bem triste. E sinceramente, eu pensei mesmo que o cara iria poupar todas as plantas lá. Bom, eu fui lá averiguar mais uma vez lá, Eu encontrei o mesmo cara, Ele estava lá capinando mato lá novamente, mais uma vez, enquanto eu apareci lá na linha do trem ontem, No dia anterior, E bem, eu não conversei com ele, não falei nada com ele, mas eu agi de um jeito que eu demonstrei uma decepção. E eu tenho certeza que ele percebeu essa decepção que eu sinto dele, sabe? Ele olhou para mim de uma maneira estranha, eu acho, Acho que eu notei isso. E eu tenho certeza que ele percebeu, Acredito que ele percebeu a decepção que eu estou tendo dele por ele não ter poupado aquelas plantas que nasceram das sementes que eu plantei lá na linha do trem. Porque, tipo assim, galera? É difícil demais de entender uma pessoa assim, sabe? Então é isso, galera? Queria apenas confirmar que, na verdade, o cara não jogou nenhuma das plantas lá da linha do trem que ele cortou. Ele não jogou nenhuma das plantas cortadas em nenhum outro local, não. Na verdade, todas as plantas cortadas e que foram mortas pelo cara lá continuam descartadas lá na linha do trem, sabe? Continuam estando lá, só que cortadas e mortas, Então, tipo assim, galera, é complicado. É complicado. E essas plantas eram tão bonitas, cara, sabe? Elas estavam florescendo tão bem. Elas estavam dando lindas flores, dando um monte de sementes. Estavam contribuindo com o equilíbrio ambiental local. Aí vem um cara desse, corta elas. São plantas tão bonitas, estavam dando um monte de flores, atraindo abelhas, borboletas. E o cara vai e corta, não todas, mas algumas delas. Eu não entendo a mente de uma pessoa assim. Parece que uma pessoa assim gosta de ver lugares degradados. Parece que essa pessoa gosta de ver lugares destruídos. Parece que a pessoa só pensa em destruir, sabe? Quando é outra pessoa que planta. No máximo, esse cara aí que cortou essas plantas, ele cultiva aquelas plantas alimentícias, mas ele não cultiva nenhuma planta que dê flores, que seja uma planta paisagística, mais paisagística, por assim dizer, E infelizmente, ele acabou derrubando algumas plantas minhas lá, plantas essas que nasceram das sementes que eu plantei por lá, mas ele não derrubou todas, não. Uma boa parte das outras permanece preservada. Só que eu tenho uma boa notícia aqui para dar para vocês também, pelo menos até onde eu saiba que seja uma boa notícia, que é a seguinte: essas plantas que foram cortadas, elas soltaram um monte de sementes lá pelos locais lá por onde elas foram derrubadas, foram cortadas, E aí, muitas dessas sementes já germinaram, começaram a nascer novas plantas, e se tudo correr bem, se o cara não cismar de arrancar também essas novas plantas que nasceram, essas novas plantas também vão crescer, vão florescer, vão brotar um monte de flores, e depois vão brotar um monte de sementes, e aí em breve, novas plantas da espécie Cosmo Amarelo irão dominar o lugar. Não é à toa que eu saio cultivando plantas da espécie Cosmo Amarelo por aí, porque são plantas com uma reprodução sensacional. Elas brotam uma quantidade monstruosa de sementes, essas sementes caem no chão
E caso as plantas mães sejam cortadas, pelo menos vão nascer outras no lugar, né? E aí as que vão nascer no lugar vão cumprir as mesmas funções que as plantas que foram cortadas faziam e vão recuperar novamente o ambiente local, né? Quando essas plantas são cultivadas em tal ambiente. Então, galera, essa é a vantagem de cultivar as plantas da espécie Cosmo Amarelo. São plantas que não perdem fácil para o desmatamento assim, não. Quando umas plantas da espécie Cosmo Amarelo são cortadas por uma pessoa que não se importa com a natureza, elas acabam soltando um monte de sementes no local. Essas sementes germinam, nasce um montão de outras plantas no lugar, recuperando assim o lugar e com essas plantas fazendo as mesmas funções que as plantas mães que foram cortadas faziam. Então, essa é a vantagem de cultivar plantas da espécie Cosmo Amarelo por aí. O cara ele pode até ter cortado lá as plantas lá que ele havia cortado, né? Mas aí caiu um monte de sementes e já começou a nascer um montão de outras plantas no lugar. Um monte, na verdade, né? Aí em breve vai nascer bem mais, porque ainda tem mais sementes por lá que não germinaram. E essas sementes vão germinar também, né? E aí vai nascer muito mais plantas por lá, vai virar um verdadeiro matagal de plantas da espécie Cosmo Amarelo, que em breve também irão crescer e florir aquele local. Se tudo correr bem, né? E aí essas plantas vão atrair um monte de abelhas, borboletas. Então, tipo assim, as plantas da espécie Cosmo Amarelo são plantas poderosas. A capacidade que essas plantas têm de regenerar ambientes degradados é algo incrível, é algo que me impressiona. E não é à toa que hoje em dia é uma espécie muito usada por mim para arborizar lugares altamente urbanizados. Só que, né, galera, como tudo nessa vida, a questão das plantas da espécie Cosmo Amarelo tem um ponto fraco também. O ponto fraco é que, para eu sair plantando essas plantas por aí, inclusive suas sementes, tem que cair chuvas. Porque se não chover, se ficar tempo de estiagem, em tempos secos, essas plantas não nascem e não se desenvolvem. Então, é necessário que caia mais chuvas, né? E é necessário aproveitar os tempos chuvosos para plantar essas plantas por aí, para cultivar essas plantas por aí. Porque senão elas não vão nascer ou se desenvolver. Tem esse ponto fraco aí, né? Infelizmente. Mas tem chovido, né? E as coisas têm dado certo, né? E vamos ver, né, galera? Eu vou aqui dar mais atualizadas, eu vou aqui trazer mais atualizações aqui para vocês, né? Mais notícias aqui para vocês, né? Mostrando, e aí vocês vão saber como é que vão ser as coisas, como é que vão ficar as coisas, né? E é isso, né, galera? Bom, agora eu tenho outro descaso ambiental, outro descaso que não envolve eu, né? Eu no meio da história, mas é algo decepcionante que acabei presenciando. Agora eu vou falar de um outro cenário lamentável, um outro cenário que é mais um caso que mostra que a ignorância do ser humano com relação às questões ambientais é algo que infelizmente não tem limites. É assustador ver o quanto o ser humano não entende que a natureza é bela e importante demais para ser destruída. Eu estava andando lá, né, há poucos dias atrás, né, na verdade ontem. Ontem eu estava andando lá numa rua lá, sabe? Eu vi um jardim lá, né? O jardim lá em uma rua lá, né? Que eu conheço, que eu já passei bastante por aquela rua. Toda vez que eu passava naquela rua, naquelas vezes anteriores em que eu passava naquela rua, eu via que aquele jardim estava bonito. E olha que esse jardim não tem lá muitos anos de criação, não. Se não me engano, acho que esse jardim foi criado há vários meses atrás ainda. Há quase um ano, eu acho, que esse jardim foi criado. Era um jardim muito bonito, né? Cheio de plantas, né? Uma pessoa teve uma intenção muito boa, né? De criar esse jardim, né? E esse jardim estava lá. As plantas cresceram, floresceram, arborizaram o lugar, tornaram o lugar, assim, muito bonito, né? Mas agora, eu passei nessa rua ontem, eu vi esse jardim mais uma vez. Mas, infelizmente, o jardim estava destruído. Destruído. Né? Era um jardim tão bonito, cara. E, tipo assim, o que se passa na mente de uma pessoa que começa a destruir um jardim, um lugar tão belo. Um lugar tão belo assim, sabe? Então, tipo assim, eu não entendo a mente de certas pessoas.
Parece que tem pessoas que acham que a natureza é só para enfeite ou trata a natureza como se fosse algo irrelevante. E não é. Não é. Pois então, eu fui lá ver o jardim lá, né? Eu vi lá o jardim, né? E infelizmente ele estava destruído. Ele estava sendo desfeito. A pessoa que destruiu o jardim, ela começou lá a abrir lá. Ela começou a fazer a abertura lá na calçada lá, né? E essa abertura atingiu até o canteiro por onde tinha esse jardim, cheio dessas plantas com flores, né? O jardim já estava destruído, já o canteiro lá estava aberto, né? O cara até mesmo desnivelou o canteiro, né? Retirou uma boa parte da terra que tinha ali dentro, né? Arrancou as plantas que estavam ali. Então, tipo assim, foi muito triste, foi revoltante o que eu vi. Aquele jardim estava tão bonito, cheio de plantas, aquelas plantas estavam enfeitando aquele lugar, estavam tornando aquele lugar bem arborizado. Aí vem uma pessoa, um débil mental, e destrói aquele lugar, destrói aquele jardim. Sinceramente, eu não entendo a mente dessas pessoas que contribuem com essa destruição do meio ambiente como estamos vendo por aí. Eu não entendo. Parece que essas pessoas gostam de destruição. Parece que essas pessoas gostam de verem lugares feios, horrorosos, sabe? Lugares... parece que as pessoas gostam de degradar os lugares, de depredar as plantas, de depredar a natureza. Sinceramente, eu não consigo entender a mente de pessoas assim. Por causa dessa ignorância humana, o Brasil está desse jeito. E essa destruição dos jardins, essa destruição que a gente vê aí das árvores por aí, essa destruição que a gente vê por aí das mudas de árvores também, provocadas também por muitos vândalos também, toda essa destruição aí que estamos acompanhando é o principal fator que está causando a dificuldade de arborização nas cidades. É por isso que as nossas cidades brasileiras são tão feias, porque as pessoas não cuidam das plantas, né? Não cuidam das árvores e ainda destroem o que tem. As pessoas destroem os jardins, sabe? Inclusive jardins que foram criados há pouco tempo, tem nem muito tempo ainda, e vem um cara lá e destrói. Vem as pessoas e destrói jardins assim, sabe? Tem inclusive jardins que não tem muito tempo de criação, sabe? Mal foram formados esses jardins, aí tem pessoas que vão e destroem ainda, desfazem desses jardins. Sinceramente, eu não entendo a mente de pessoas assim, eu não entendo, sinceramente. Por isso que as cidades brasileiras têm dificuldade em aumentarem suas áreas arborizadas, porque a ganância e o egoísmo das pessoas é grande demais para que as pessoas entendam que uma cidade com mais verde é uma cidade mais feliz, mais alegre, mais cheia, assim, mais sustentável, né? Com grandes benefícios, né? São muitos benefícios de uma cidade arborizada, né? Cheia de verde, né? E, infelizmente, nem todas as pessoas compreendem isso. É lamentável. Então, galera, vocês querem meu conselho aqui? Plantem mais árvores, cultivem mais plantas nas casas de vocês também, porque, infelizmente, esse mundo afora tem piorado, né? Enquanto o povo fica destruindo aí as áreas verdes aí, mundo afora aí, é melhor que a gente cultive cada vez mais o verde dentro de nossas casas também, né? E nas casas é mais vantajoso do que nas suas, né? Porque rua é lugar público. Na rua não tem como você proteger uma planta lá que você planta, porque vai chegar lá um vândalo lá, uma pessoa lá e vai destruir. Em sua casa, não. Porque em casa, aí quem manda é você. Aí você pode cultivar suas plantas lá, suas árvores de boa, ninguém vai chegar mesmo e destruir. É mais perigoso mesmo nas suas, né? Por isso que as suas são tão feias. E é por isso que a maior parte das árvores e outras plantas eu vejo estando dentro dos quintais das casas das pessoas do que nas suas. Porque nas suas os vândalos vêm, destroem. Ou quando é os vândalos, aí vem o poder público, né? Prefeituras negacionistas fazem supressões ilegais. Dentre outros fatores, né? Dentre outros tipos de pessoas, né? Que infelizmente acabam destruindo muitas árvores e áreas verdes por aí nas cidades. Então por isso que tem uma grande vantagem de se plantar árvores e outras plantas em casas mesmo, né? Porque nas casas quem cuida são as próprias pessoas que moram nelas, né? E quem manda são as próprias pessoas que moram nelas. Portanto,
é muito melhor, sem sombra de dúvidas. Mas é complicado, galera, é complicado. Porque nem todas as pessoas estão dispostas a compreender que a natureza é fundamental para a vida aqui na Terra. Existem pessoas que maltratam até mesmo os quintais de suas casas, cortam árvores nos seus quintais, desfazem das plantas nos seus quintais, até botam fogo em áreas verdes dos quintais de suas casas. Tem pessoas que fazem isso também. Então é muito triste. Pelo menos a maioria das pessoas deveria entender que as árvores e as plantas são fundamentais para a vida e a saúde do ser humano. As árvores limpam a poluição do ar, liberam oxigênio, protegem o solo da erosão, né? Fertilizam o solo, atraem a fauna nativa, nos dão alimentos, né? Boa parte das árvores nos dão frutas, né? Frutas ricas em nutrientes, que são alimentos que fazem bem para a nossa saúde, dentre outros benefícios que as árvores nos trazem. E, infelizmente, tem pessoas que acham que a árvore só traz sujeira, né? Tem pessoas que acham que as árvores e plantas só trazem sujeira. E isso é muito triste. Tem pessoas que acham que árvores e plantas são apenas para enfeite, né? E é por isso que muitas pessoas cortam, desfazem das árvores e das plantas. Porque tem gente que acha que as plantas só trazem sujeira. E não, as plantas trazem muito mais benefícios do que malefícios. Aliás, elas não trazem malefício nenhum. Nenhum. As plantas são muito importantes para a vida aqui na Terra. Sem as plantas, o planeta seria um lugar sem vida. E é isso que todas as pessoas deveriam compreender. Mas, infelizmente, a maioria ainda não compreende. É lamentável. Infelizmente, muitas pessoas cortam árvores, fazem queimadas em áreas verdes e cometem outros crimes contra a natureza, outros pecados contra a natureza, porque, infelizmente, é a cultura do Brasil. O Brasil tem uma cultura de hostilidade, uma cultura de destruição, né? Podemos dizer assim. E enquanto essa cultura não for desfeita, muitas pessoas, infelizmente, vão continuar achando que planta só traz sujeira e vão continuar fazendo aquilo que não deve contra a natureza, destruindo o meio ambiente. Então, tipo assim, nem todas as pessoas compreendem que as plantas são fundamentais para a vida na Terra, né? E não é só as pessoas, não é só a população, não. Tem muitos políticos também, né? Políticos criminosos, prefeituras negacionistas, que também cometem crimes ambientais, fazem supressões ilegais de árvores por aí, fazem podas predatórias nas árvores, né? Cortam os galhos de uma forma caótica, prejudicando as árvores também, né? Então, tipo assim, galera, e olha, eu não sei se ao menos alguns de vocês acompanharam o que está acontecendo lá em São Paulo, mas lá na cidade de São Paulo, a prefeitura lá começou a novamente atacar as árvores que já haviam sido atacadas lá na Avenida Sena Madureira, né? O crime ambiental lá voltou a acontecer lá na Sena Madureira mais uma vez. A prefeitura lá de São Paulo é uma prefeitura negacionista, né? O prefeito lá, Ricardo Nunes, é um prefeito criminoso, canalha, né? Por assim dizer, um prefeito criminoso, lamentavelmente. E novamente a prefeitura lá de São Paulo voltou lá a atacar as árvores lá, né? Lá na Avenida Sena Madureira, só que a prefeitura lá meio que foi impedida mais uma vez de continuar cometendo crime ambiental. Tanto é que essa obra criminosa lá foi suspendida mais uma vez, né? Tomara que esse crime ambiental que perdurou na Avenida Sena Madureira acabe de uma vez, né? Porque o que está acontecendo lá em São Paulo é um absurdo. Mas não é só em São Paulo, não. Infelizmente, são muitas cidades brasileiras com esse negacionismo ambiental. Aqui no município de Betim mesmo, né, também não está muito diferente, não. Há pouco tempo atrás, né, já falei com vocês sobre o descaso com o Parque Ecológico Chico Mendes, né? E, infelizmente, o Parque Ecológico Chico Mendes foi mais uma área verde a sofrer com esse crime de desmatamento. Crime esse que segue perdurando por todo o Brasil. A prefeitura daqui de Betim, infelizmente, é uma prefeitura negacionista também. O prefeito Heron Guimarães aqui, né, que é o prefeito dessa cidade, infelizmente não compreende que as questões ambientais são essenciais para a cidade, né? Aí, né, a prefeitura de Betim, né,
continuou lá, realizando lá a destruição do Parque Ecológico Chico Mendes. Vai ser construído lá uma creche lá em breve, sendo que tinha tantos outros lugares para se construir essa creche, né? Tinha vários outros lugares, né? Então, tipo assim, é complicado. O negacionismo ambiental é literalmente uma praga que tomou conta do Brasil. E infelizmente parece que muitas prefeituras aderiram a esse negacionismo, sabe? Então, tipo assim, é lamentável. Aqui no município de Betim, o Parque Ecológico Chico Mendes foi destruído, né? Apesar que a prefeitura plantou lá umas novas árvores lá e outras áreas do parque, né? E não é o parque inteiro que foi destruído, não. Na verdade, uma boa parte foi destruído, sabe? Mas é lamentável. Lamentável o que aconteceu com o Parque Ecológico Chico Mendes. Mas o pior não é nessa questão. O pior é que poucos ambientalistas se manifestaram nesse ano para agir em defesa do Parque Ecológico Chico Mendes. No ano passado, quando a prefeitura daqui de Betim já começou a querer destruir o Parque Ecológico Chico Mendes, quando o ex-prefeito lá, o Vittorio Medioli, tomou essa medida de incentivar, de começar a incentivar a destruição do parque, um montão de pessoas, um montão de ambientalistas, né, apareceram, mas eram muitas pessoas mesmo, sabe? Inclusive, a destruição do Parque Ecológico Chico Mendes virou até notícia no ano passado. Aí, né, um montão de pessoas se mobilizaram para defender o parque, né? E foram meses de luta em defesa do Parque Ecológico Chico Mendes, né? Aí essas pessoas, esse tanto de ambientalistas que lutaram para defender o parque, tempos depois, essas pessoas tiveram uma vitória. O Parque Ecológico Chico Mendes foi temporariamente salvo. A justiça suspendeu as obras da prefeitura nesse parque, né? Mas depois que o Parque Ecológico Chico Mendes foi salvo uma vez, o parque ficou abandonado depois. Essa comunidade não fez nada, não fez uma ação sequer, uma ação verdadeira que ajudasse a cuidar do Parque Ecológico Chico Mendes. Poucas ações foram feitas visando os cuidados com o parque, né, depois que ele foi defendido. Agora, né, só que o parque permaneceu abandonado na maior parte do tempo. E agora que, durante esse ano, a prefeitura voltou a destruir o Parque Ecológico Chico Mendes, a maioria desses ambientalistas sumiram. Eles nem apareceram mais, sabe? Eles nem apareceram mais. E aí, o parque tá lá, né, sendo destruído. Poucos ambientalistas se manifestaram diante desse crime ambiental que está ocorrendo aqui no município de Betim, né? Acabaram com o Parque Chico Mendes lá. Acabaram com o parque. Esses ambientalistas que apareceram no ano passado para defender o parque, a maioria deles sumiram. Não apareceram, não se manifestaram mais em prol do Parque Ecológico Chico Mendes. Eles não apareceram mais, ficaram caladinhos, ficaram calados. Como se diz, são um bando de hipócritas. Hipócritas. É isso que eles são. É isso que eles são. Por causa de falsos ambientalistas que tem por aí pelo Brasil, o nosso país está nessa situação. Por isso que o nosso país é um país tão atrasado nas questões ambientais. Porque, infelizmente, tem falsos ambientalistas para complicarem ainda mais a situação do Brasil com relação ao meio ambiente, que já está ruim, né? E nós que somos verdadeiros ambientalistas, a gente luta tanto, sofre tanto para conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam que cuidar da natureza é importante, mas aí tem esses falsos ambientalistas e estragam tudo e atrapalham a missão dos verdadeiros ambientalistas. Cara, tipo assim, vocês não acham que é uma sacanagem isso que está acontecendo no Brasil? É realmente uma grande sacanagem isso, sinceramente. Eu fico revoltado, cara. E o que aconteceu com o Parque Ecológico Chico Mendes é muito triste. No ano passado, um montão de pessoas só se mobilizaram para defender o Parque Ecológico Chico Mendes porque o ano passado era ano de eleições políticas. Eles usaram o Parque Ecológico Chico Mendes apenas para, inclusive, se promoverem na política, para elegerem lá os políticos de estimação deles lá, apenas para atenderem os interesses deles. Assim são a maioria dos ambientalistas que apareceram para defender o Parque Ecológico Chico Mendes aqui no município de Betim no ano passado. Agora essa prefeitura de Betim voltou a destruir o parque. Cadê
a maioria desses ambientalistas? A maioria deles sumiram. Poucos ambientalistas, que são os verdadeiros, inclusive a Néa Gandra, eu conheço muito a Néa Gandra, ela é muito gente boa, ela também se manifestou em defesa do Parque Ecológico Chico Mendes. E a Loura lá, sabe, eu conheço também a Loura professora, sabe, é uma pessoa que eu conheço aqui em Betim também, sabe, uma pessoa que... A Loura também se manifestou em defesa do Parque Ecológico Chico Mendes. A Loura é uma pessoa que eu conheço, inclusive essa pessoa já foi professora de lá da escola do NEC, escola essa, por onde eu também fui aluno. A Loura já foi professora de lá. E ela também é ambientalista, ela também luta em prol das causas ambientais. Ela também se manifestou em defesa do Parque Ecológico Chico Mendes. Ela, a Néa Gandra e poucos ambientalistas lá. Agora, quanto aos outros ambientalistas, quanto à maioria desses aí que não se manifestaram, eu só tenho a dizer uma coisa sobre eles. São hipócritas. Usam o meio ambiente apenas como marketing para se promoverem inclusive na política. E no ano passado, defenderam o Parque Ecológico Chico Mendes com todas as forças. Tava inclusive, né, indo lá no centro de Betim, né, se não me engano, estava indo lá para cima do prefeito Vitório Medioli, pressionando ele para que ele deixasse o Parque Ecológico Chico Mendes em paz no ano passado. Mas agora esses mesmos que pressionaram o Medioli não apareceram mais. E o Parque Ecológico Chico Mendes está lá, continuando a ser destruído a todo vapor, sem que a prefeitura seja cobrada diante desse crime ambiental que cometeu. Então é isso, né, galera? Precisamos ter muito cuidado, porque a hipocrisia que estamos tendo nesse país com relação ao meio ambiente não tá pouca coisa, não. Tá um negócio assim gravíssimo. Que nós mesmos cuidemos da natureza, que nós mesmos façamos boas ações em prol do meio ambiente, né? E vamos ter cuidado, porque há pessoas falsas em todos os grupos, inclusive em grupos ambientais, né? Em grupos de pessoas que atuam nas causas ambientais, lamentavelmente tem esses elitistas aí que fingem serem preocupados com a natureza, mas não plantam uma árvore na vida deles e não fazem nada que deveriam fazer em prol do meio ambiente. Então, precisamos ter muito cuidado com esses aí, que dizem serem preocupados com a natureza, mas não fazem nada em prol da natureza. E não é à toa que os falsos ambientalistas são muito mal falados nesse país. Não é à toa que muitas pessoas ficam contra eles, devido que a hipocrisia deles é realmente muito grande. Com relação ao crime ambiental que está acontecendo lá na Avenida Sena Madureira, tipo assim, eu acho, né, galera, que a prefeitura lá de São Paulo foi novamente impedida de continuar cometendo o crime ambiental contra as árvores lá na Avenida Sena Madureira, né? Só que, tipo assim, a notícia que eu vi é que a prefeitura finalmente, né, retirou os tapumes de lá da avenida lá, né? Então, tipo assim, os ambientalistas lá de São Paulo estão numa luta tremenda para combaterem esse crime ambiental que a prefeitura de São Paulo lamentavelmente anda cometendo lá na Avenida Sena Madureira, né? E é um negócio assim lamentável, né? É lamentável ver que essa prefeitura de São Paulo é uma prefeitura negacionista que não se importa com as questões ambientais. O prefeito Ricardo Nunes é um criminoso, um anti-ambientalista nato, assumido, por assim dizer, né? Então, tipo assim, galera, não é à toa que São Paulo é uma cidade não é à toa que São Paulo é uma selva de concreto. Não é à toa que aquela cidade é horrível como é. Porque, infelizmente, aquela cidade já não tem uma arborização bem planejada. Aquela cidade já não é bem planejada, já não é bem cuidada. Ainda tem uma prefeitura negacionista dessa, sob a gestão desse lixo, desse Ricardo Nunes, para acabar de vez com a cidade, né, tornando a cidade um lugar ainda mais caótico, mais urbanizado, mais concretado, um lugar cada vez mais sem vida. Uma prefeitura que só pensa nos seus próprios interesses, sem pensar na qualidade de vida da população e sem pensar no meio ambiente. Uma prefeitura gananciosa. Esse é o retrato do prefeito Ricardo Nunes, um prefeito que o povo elegeu, colocou no poder e agora está fazendo aí as cagadas contra a cidade de São Paulo. Então é muito triste. Olha,
tipo assim, com relação ao crime ambiental de desmatamento que voltou a ocorrer lá na Avenida Sena Madureira, na verdade, o crime continua. A batalha contra esse crime ambiental continua, né? E a prefeitura lá ainda continua tramando lá, negociando lá de forma criminosa para pela retomada dessas obras que estão destruindo o meio ambiente na Avenida Sena Madureira e prejudicando as pessoas que passam por aquela avenida através de carros e por aí vai. Então, tipo assim, tomara que a justiça lá de São Paulo, né? Tomara que a justiça lá em São Paulo tome a decisão, tomara que a justiça lá de São Paulo tome de vez a decisão coerente de proibir esse crime ambiental que está destruindo as árvores na Avenida Sena Madureira, sabe? O que está acontecendo em São Paulo é só mais um caso que mostra o descaso que o nosso país, o Brasil, tem com o meio ambiente. E nos mostra que, infelizmente, estamos seguindo um caminho que pode trazer cada vez mais consequências sobre o país. O Brasil todo ainda vai sentir, devido que o negacionismo ambiental impera em todo lugar. E aqui no município de Betim também não é muito diferente, né? Sabendo que a prefeitura aqui de Betim, sob a gestão desse cúmplice do Mediola aí, o atual prefeito Heron Guimarães, sabendo que a prefeitura daqui também destruiu o Parque Ecológico Chico Mendes, né? E eu falei tudo que eu podia falar sobre o Parque Ecológico Chico Mendes também, né? E tinha tudo para esse tanto de falsos ambientalistas aparecerem e defenderem o Parque Ecológico Chico Mendes também. Mas como se diz, né? Eles estão interessados mais em outras coisas. Estão interessados mais, inclusive, nisso aqui, né? Creio eu, né? Certamente nisso aqui também, no tal do dinheiro. Então, tipo assim, é complicado. É complicado. Tem gente interesseira em tudo. Lamentável.